capítulo 17, do 23 ao 30. Atos 17. Do 23 ao 30. O parágrafo, na verdade, começa no 16, mas para ganharmos tempo, eu vou a partir do 23 já traz uma compreensão. Leio assim: porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a outro, a prata, a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém? Deus eterno, Deus justo, santo, todo-poderoso, nós rendemos graças a Ti, pois nessa manhã nós temos a plena convicção de que o Senhor se faz presente na Tua casa de oração. Rendemos graças ao Senhor por tudo que já dedicamos a Ti nesta manhã. Mas agora nos submetemos à autoridade da Tua palavra e o poder do Teu Espírito, para o Teu servo aqui à frente seja apenas um instrumento, para que a Tua igreja seja uma igreja edificada nesta manhã e o Teu nome glorificado. No nome do Senhor Jesus eu oro. Amém. Meus irmãos, podem se assentar. Meus irmãos, não vou me prender muito ao texto, porque eu vou estar fazendo uma introdução hoje de um assunto inesgotável, que é sobre Deus, né? E falar sobre Deus é um assunto um tanto quanto complicado, e a gente precisa falar com muito temor e tremor, porque por mais que alguns tentam conceituá-lo, mas Deus ele é ilimitado, não tem como homem conceituar Deus. Se o homem viesse a conceituar Deus limitado como ele é, Deus também seria limitado. Então ele está se tratando de algo, de um ser que é ilimitado. A proposta nossa nesta manhã é consubstanciar a nossa fé. Então eu vou trazer essa introdução um pouco sobre Deus com essa intenção de consubstanciar. O que é consubstanciar, pastor? É de
unir a nossa fé em torno desta verdade, de quem é Deus, dos atributos de Deus, embora não vou estar falando dos atributos hoje, eu vou estar falando dos atributos a partir de domingo, né? E nós vamos entender que nos atributos de Deus, o propósito de comunicar com os homens, e a gente classifica os atributos em os comunicáveis e os incomunicáveis. Mas uma outra forma da gente poder compreender um pouco Deus é a gente entender Deus na sua imanência e Deus na sua transcendência. O teólogo Millet Erickson, é ele mesmo, ele no seu livro ele cita o livro, não sei se já é filme, eu sei que tem um livro, O Seu Deus é Pequeno Demais. E esse livro, O Seu Deus é Pequeno Demais, é muito interessante porque ele fala no livro de teologia que as pessoas usam Deus, uma figura de um policial, um exemplo, né? De um policial. E o que o policial faz? O policial fica à busca dos errados, né? Como se estivesse só em busca dos errados. Isso é um senso comum, em que todos têm isso em mente, né? Como Deus é aquele velhinho, né? Que está ali para aconselhar. Deus é aquele que está sempre à sua disposição, né? Como objeto, olha, se você não fizer isso, Deus não vai te abençoar. Então, são conceitos comuns. A gente poderia entrar aqui e ter uma lista muito grande sobre esse conceito comum que nós temos. Acontece que Deus, como eu coloquei, ele é limitado, e dentro da sua limitação ele faz parte daquela linha da transcendência de Deus. E o que é Deus transcendente e o que é Deus iminente? O Deus transcendente é aquele que está além da nossa compreensão. Resumidamente é isto. Então está além da compreensão da mente, por mais brilhante que ela seja. Não tem homem, não tem ninguém que venha entender Deus, porque Ele é transcendente, transcende todos os limites da nossa compreensão. Mas tem um Deus imanente. E o Deus imanente é aquele Deus que está ativo na sua criação. É aquele Deus em que, aí é onde nós usamos o antropomorfismo, ou seja, é uma forma de explicar, né, a mão de Deus, né, as asas de Deus, os pés de Deus. Essa é a forma da gente explicar, às vezes, para poder entender um pouco Deus. Então, na sua imanência e na sua forma de se revelar, nas teofanias, colocando, Ele nos revela para nos dar um melhor entendimento de quem Ele é. Mas eu não vou estar falando da imanência de Deus, porque nessa introdução, quando eu for falar dos atributos, né, dos naturais, dos morais, né, que é uma série de atributos, eu vou estar sempre falando um pouco sobre a imanência, bem como um pouco sobre a transcendência, até porque os atributos têm essa classificação daquilo que só faz parte do grupo da transcendência e o que faz parte do grupo da imanência. O que nós poderíamos fazer, e à luz desse texto, né, seguir para poder entender a Deus? Nesse texto em especial de Paulo, escrevendo aqui nos Atos dos Apóstolos, e Lucas, na verdade, que escreveu, Paulo estava em Atenas, aguardando os outros discípulos, né, para dar continuidade à sua obra, mas ali, enquanto ele estava aguardando, ele estava pregando, né? O contexto fala isso. E ele estava onde? Dentro de um celeiro, no berço da filosofia, e duas correntes filosóficas muito fortes ali, né? Que é os estoicos e os epicureus, que é o que está aqui, epicureus, desculpem, está no verso 18. Essas duas filosofias, ambas acreditam em um ser, né, superior, mas
eles não acreditavam e nem têm essa crença no Deus único, um único Deus, como está lá em Deuteronômio, capítulo 6, 4, fala: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então eles não tinham essa crença. Razão essa que levou eles a criar vários altares ali, colocou o nome de todos os deuses e ali colocou um nome, um altar ao Deus desconhecido. Então Paulo pegou aquele gancho ali, que é o gancho, né, do que o irmão Jonatas falou aqui, né, que é o mandato cultural, né? Isso aqui é o mandato cultural. Então Paulo, ele aqui cumpriu esse mandato cultural, pegou ali aquele gancho ao Deus desconhecido, ainda que os epicureus e os estoicos não estavam se referindo a esse Deus, criador dos céus e da terra, mas ele pegou aquele gancho ali para poder aplicar. Ele estava sendo inquirido, ele foi levado para o Areópago. É bom que se destaque nisso. Ele não estava no meio dos esclarecedores, mas ele estava sendo inquirido naquele momento a respeito do que ele estava pregando. E ali ele pegou aquele gancho e começou a discorrer. Como eu disse, como a proposta nossa aqui é consubstanciar a nossa fé, e como nós vamos consubstanciar, ou seja, solidificar a nossa fé à luz desse texto? Nós vamos solidificar, consubstanciar a nossa fé à luz desse texto, destacando a transcendência desse Deus como Criador e sustentador de todas as coisas. A pergunta que eu faço é: como Deus criou o universo? No primeiro verso 24, Paulo começa a apresentar esse Deus da seguinte forma: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra. Vamos pegar apenas essa primeira parte desse verso aqui para compreender um pouco como Deus criou o universo. Deus, primeiramente, vamos entender que Deus criou o universo dentro dele. Como isso? Eu vou estar fazendo as ilustrações aqui, ilustrações essas que não são minhas, eu vi de um professor de hebraico, e ele fala com muita propriedade, ele é escritor também. Aqui tem um ofício aqui. Vou fazer essa ilustração aqui como esse papel como sendo a obra da nossa criação. Esse papel ofício, ele tem só duas dimensões, tá? Duas dimensões. O homem, ele é composto por quantas dimensões? Ou três pessoas, né? O corpo, alma e espírito. Aí a gente vai lá para Gênesis. Como foi que o Senhor sempre falava a respeito do que estava fazendo? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos, né? Então, três pessoas, o corpo, alma e espírito, criou esse papel com duas dimensões. Se eu criei esse papel com duas dimensões e eu tenho três dimensões, a pergunta é: esse papel cabe? Me cabe? Não, porque são três dimensões em duas dimensões. Se eu for entrar nesse papel aqui, eu vou arrebentar esse papel. Portanto, esse papel, ele não suporta a mim que criou, porque eu sou composto por três: corpo, alma e espírito. Vamos agora para o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito criou o mundo. O mundo tem essa dimensão que nós conhecemos, mas só que Deus transcende, são três dimensões. Portanto, ele criou, e o mundo, o universo, não suporta Deus, porque quem criou o infinito foi o Deus que transcende o que nós conhecemos que é infinito.
Como isso, pastor? Uma outra ilustração que eu posso utilizar aqui é você como Deus, ou vamos pensar assim, Deus como pessoa, e Deus, Ele criou o infinito dentro dele. Se Ele criou o infinito dentro dele, significa que o homem, por mais que ele venha estar explorando o final do universo, ele não vai conseguir, porque o universo está dentro do infinito, que é Deus, que é um dos atributos que nós vamos falar quando estivermos falando dos atributos de Deus. Então, Deus, Ele criou o universo dentro dele, entende isso? Ele criou o universo dentro dele. E a Bíblia fala que nem os céus dos céus tem condição de suportar a habitação de Deus. O que eu quero conduzir aqui a vocês é justamente dentro desta linha de entendimento um pouco que é Deus, já que homem nenhum consegue conceituar quem é Deus, a gente precisa entender um pouco quem é esse Deus, que é o que Paulo aqui está falando para essas duas escolas filosóficas. Quando a gente entra nas escolas filosóficas, o que bem a gente vê são os argumentos pró a existência de Deus, com os argumentos pró a não existência de Deus, como os ateístas e como os panteístas, né? Essa filosofia, que por sinal faz parte dos estoicos em especial, em que defende que Deus é tudo o que você vê, você é Deus, a planta é Deus, a vaca é Deus, né? Ou seja, Deus está presente na natureza, diferentemente da imanência de Deus, que Deus está ativo na sua criação, mas a planta não é Deus, você não é Deus, o animal não é Deus, a baleia não é Deus. Os panteístas creem dessa forma, mas biblicamente falando, nós entendemos que Deus, Ele como imanente, Ele está ativo na sua criação. E Paulo está apresentando aqui agora esse Deus que está trazendo, levando interrogações à mente dessas duas escolas filosóficas, que é esse Deus, que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor dos céus e da terra. A outra pergunta é, como é que eu fiz? Então, para que Deus criou esse mundo? E por que Ele criou esse mundo? Lembra daquela que é um dos atributos de Deus, que Deus é amor, mas também é justiça? Vamos pegar esse amor e misericórdia, né? A justiça e a misericórdia. Se Deus tivesse criado o mundo só com justiça, o que iria acontecer? Se Deus tivesse criado o mundo só com justiça, não haveria universo, porque Ele iria aplicar a sua justiça nos erros, então Ele ia acabar tudo. Percebeu? Então, como Ele não nos criou robô, mas Ele nos criou com vontade própria, e essa vontade própria levou o homem lá no jardim do Éden a pecar contra Deus. Então, se Deus tivesse criado apenas o mundo com justiça, na hora que pecou lá, Ele eliminava logo, zerava. Opa, errou, tchau. Mas também Deus não criou o mundo só com misericórdia, porque se Deus tivesse criado o mundo só com misericórdia, o que iria acontecer? O mal iria prevalecer, ou seja, sempre iria ter aquela desculpa, me perdoe tudo, e pronto, ali passou a mão na cabeça. Sempre aquela coisa de avó, vou usar aqui a pessoa da avó, que geralmente é que mais passa a mão na cabeça dos netos, né? O neto está ali aprontando tudo, meu filho, faz isso, não, aí passa a mão na cabeça, vai alisando, vai dando perdão, sem mostrando nenhuma consequência. O amor e a justiça é justamente o segredo dessa criação de Deus, porque Ele criou com misericórdia e com justiça. Com a justiça Ele aplica a justiça, bem como Ele também aplica a misericórdia.
Os dois estão presentes. Os dois estão presentes. Com que propósito? Aí vamos pensar aqui agora. Digamos que nós, vou colocar nessa primeira pessoa do plural. Digamos que nós somos imensamente ricos. Não precisamos de nada. Mas de nada mesmo. Você tem tudo, você tem condição de elaborar os remédios, os antídotos para as doenças. Você tem condição de comprar o que você quer. Não falta nada. Nada. Você tem lá, tem o mais rico do mundo hoje aí, triplica aí a sua fortuna referente a esse mais rico, tá? Aí você tem um outro quadro, né? Um outro grupo, vou colocar assim, um outro país, e que dá um caos, né? E esse caos lá está, vamos agora, esse momento pandêmico, né? Está lá a pandemia, matando, destruindo e tudo, e você tem aqui o remédio. Está lá o pecado, as pessoas roubando, matando, destruindo, prostituindo, tudo mais, e você vive numa vida em que nada disso se faz presente, porque você sabe o que é moral, você sabe o que é integridade, sabe o que é ética, você sabe o que é amor, você tem tudo. A pergunta é, você está vendo lá esse outro quadro sendo e sofrendo dentro desse caos. Você iria criar, ou melhor, iria ajudar esse outro quadro que está nessa situação? Você fala, iria. Será que você iria? Se você não precisa de nada. Entende? Se você não precisa de nada e você, ao sair dali, você vai estar simplesmente se colocando numa posição para poder ajudar algo que você mesmo criou. Algo que você mesmo criou. Vamos aplicar agora em Deus, melhor colocando. Deus criou o mundo. Deus criou o mundo. Com que propósito Deus criou o mundo e o homem? Se o homem foi criado e veio o pecado, e o pecado trouxe desencadeou dessas séries de coisas ruins para a vida do homem e também para a natureza, como o apóstolo Paulo fala aos Romanos, que a terra está gemendo, que lá em Gênesis Deus fala que ele amaldiçoou a terra por causa dos nossos pecados, e a terra está nessa expectativa de se livrar dessa maldição, né? Então, Deus ele criou o homem para viver assim? Não criou o homem para viver assim, mas o homem falhou. Então, com que propósito Deus criou o homem? Unicamente e exclusivamente para estabelecer, ou seja, para ter uma relação, demonstrar uma bondade dele para com o homem. Deus ele não é egoísta. Ele não é egoísta. Se ele não quisesse ver tudo o que está acontecendo hoje, ele poderia simplesmente, lá no início do mundo, lá no Éden, Jardim do Éden, ele poderia aplicar a justiça. Mas ele aplicou a misericórdia. E mesmo ele vendo como ele está presente no futuro, mesmo ele vendo o que iria acontecer, mas o propósito dele de se relacionar com o homem e demonstrar essa bondade para com o homem, e esse propósito homem nenhum pode frustrar, ainda que ele errou, ainda que ele falhou. Então, dentro dessa bondade de Deus, ele levou, ou seja, ele criou tudo para que possamos usufruir como ele é. Então, a bondade de Deus é você usufruir ele como ele é, apesar de. A pergunta é: nós estamos usufruindo como Deus é? Ou simplesmente nós estamos usando Deus como o autor do livro, J.P. Phillips, o autor desse livro, que o seu Deus é pequeno demais.
Lembra-se que eu falei semana passada aqui e repeti não, deu uns toques na quinta-feira sobre a nossa fé no Deus invisível. A fé no invisível leva-nos a agir de modo que, ainda que não vemos, mas acreditamos. Não é confiança, lembra que eu falei? Não é confiança. Só vamos experimentar, ou melhor, só vamos usufruir quem é esse Deus a partir do momento quando nós aplicamos a nossa fé nesse Deus. Enquanto nós estamos aplicando a nossa confiança nesse Deus, e a confiança ela vem pelos 5 sentidos, como aqui eu disse, né? É pelo ouvir, é pelo cheirar, pelo ver, pelo sentir o sabor, pelo sentir o tato. Então, se a minha fé para desfrutar, usufruir desse Deus, depender dos sentidos, então eu percebo que eu não vou conhecer e nem saber quem é esse Deus. E Deus, pela sua infinita bondade, pelo seu amor, pela sua misericórdia, Ele nos criou para usufruir dele. Esta é a verdade. Paulo apresentando aqui a essas 2 escolas filosóficas, justamente trazendo e colocando esse parafuso, porque eles não acreditavam em um único Deus. E o Deus da Bíblia, ele é um só. Não são deuses. Não Deus em que você, dependendo da sua fase, ele vai estar. Não, ele continua sendo Deus. Se você está triste, ele continua sendo Deus. Está feliz, ele continua sendo Deus. Independentemente da sua oscilação, ele é. E nós não conseguimos explorar ele porque nós somos infinitos. Nós somos finitos, desculpe. E o finito não pode explicar o infinito. O Criador, a criação não pode explicar o Criador. Que ele transcende. Outra coisa. Para que Deus criou o universo? Uma coisa é certa. Olha só que está no verso 25. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana. Para que Deus fez o universo? Para que Deus fez o homem? Uma coisa é certa: Deus não precisa de nada e de ninguém. Deus é tudo. Nós temos algumas músicas aí que traz alguma mensagem que Deus fica pedindo, implorando, volta, olha eu aqui, como se estivesse ajoelhando aos pés da pessoa, vem, eu preciso de você, eu preciso de você para me adorar, eu preciso de você para me louvar. Não, Deus não precisa. Deus, na sua criação, antes de Ele criar, Ele, quando se apresentou a Moisés, lembra, está lá em Êxodo 3:14, Moisés perguntou: Senhor, vamos perguntar em nome de quem eu estou indo. Quem? Ele falou: olha, o eu sou enviou a voz. O que é isso? É autoexistente, autoconfiante, autossuficiente. Ele não precisa de ninguém. Ele é autoexistente e autossuficiente. Ele não precisa de você nem de mim. Agora, faça ao contrário. Você precisa de Deus? Eu preciso de Deus? Lógico que eu preciso dele. Pela sua infinita misericórdia, pela sua bondade, quando o homem errou lá, ele não nos deixou o erro mas pela sua bondade. E aí à noite eu vou estar falando dessa
expressão máxima da misericórdia de Deus, que é Jesus Cristo, nessa expressão máxima da sua misericórdia, Ele demonstrou amor para conosco, provando seu amor para conosco, nos chamando para reatar esse relacionamento que foi interrompido pelo pecado. Deus não criou o homem para ser robô, mas criou o homem para relacionar com Ele e dando ao homem o livre-arbítrio. E nesse livre-arbítrio, uma coisa fica certa: Deus não precisa do homem. Lembra aqui da criação? Você tem tudo. Você não precisa de nada. Não existe doença na sua vida. Tem dinheiro a rodo. Você iria criar alguma coisa para trazer o caos? Você não iria criar, mas Deus criou. Com que propósito Deus criou, mesmo sabendo que iria trazer o caos? Para mostrar a sua bondade para com os homens. É essa a bondade de Deus, ou seja, é a misericórdia de Deus, né? Vamos falar. É a causa de não sermos consumidos. Se Deus fosse aplicar a justiça e não a misericórdia, nós seríamos consumidos. Por isso que o autor do Eclesiastes fala: o motivo de você não ser, de nós não sermos consumidos, é porque as misericórdias, além de não ter fim, elas se renovam a cada manhã. Olha só que maravilha. Além de não ter fim, ela se renova a cada manhã. A essência, como aqui eu coloquei, habita nele. Olha o que fala no verso 28. Pois nele, e aí confirmando aquilo que eu falei, né? Deus, Ele criou o universo dentro dele. E ao criar o universo dentro dele, olha só o que fala aqui no verso 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Percebeu agora? Então o universo está dentro de Deus. Então nós estamos dentro de Deus e nele nós movemos, nós existimos e nós vivemos. Então vivemos, movemos e existimos. Aí o homem está dentro de Deus, né? Deus criou o universo dele. O homem quer explorar esse universo. E esse universo tem bilhões de galáxias. E nós estamos apenas em uma galáxia. E dentro dessa galáxia tem trilhões de estrelas. Mas Deus diz que Ele conhece todas as estrelas de todas as galáxias. E chama cada uma pelo seu nome. Tem como conhecer um Deus desse? Aí você, o homem na sua ignorância, quer conhecer Deus. O que acontece? Se Ele criou o universo dentro dele, que é infinito, o homem vai estar buscando, vai chegar no limite? Não, porque é infinito. Nele vivemos, movemos e existimos. É um assunto que traz muitas discussões, mas ao mesmo tempo, para quem tem essa fé em Deus, é um assunto que com certeza solidifica a fé, lhe aproxima mais de quem é esse Deus. Nós estamos dentro de um período em que há muitas discussões, todas como essa desses estoicos e epicureus, a respeito de Deus, a respeito das coisas que estão por vir. E quando eu digo toda, principalmente dentro daqueles que têm uma mente fechada dentro de uma linha, e os outros que defendem diferente, para ele é herege. Não conhece quem é esse Deus. Não podemos colocar Deus dentro do nosso quarto para poder conhecer Ele. Dentro de uma caixa e fechar.
Deus, Ele transcende, Ele é infinito. Ele é infinito. Nós precisamos nos ater a isso. Nós estamos, às vezes não, corriqueiramente, no nosso dia a dia, tão preocupados com os nossos afazeres, né? Em ser, em ter, né? Em adquirir conhecimento, mas não paramos para pensar quem é esse Deus. Porque o Deus que nós apresentamos para o mundo é justamente o Deus desse livro de J.B. Phillips. Um Deus pequeno demais. Um Deus tão pequeno que nós não fazemos a diferença desse Deus que transcende todo e qualquer entendimento. E aqui é onde Paulo está fazendo a diferença. Paulo está dentro de um areópago diante de duas escolas e também dos judeus. Então, duas escolas filosóficas, mais os judeus, que são nada mais nada menos uma raça que tem uma exigência, a maior exigência quando se fala em falar o nome de Deus, o Yahvé, ou ao menos escrever o nome de Deus. Não existe outra raça mais exigente. Tanto é que até hoje os estudiosos, eles não pronunciam o nome de Deus e eles não escrevem o nome de Deus antes de lavar a mão. E a caneta que eles usam para escrever o nome de Deus, aquela caneta ali já é descartada. Está escrevendo, deixa aqui, colocou Yahvé, aquela caneta já é descartada. É esse zelo que, por parte dos judeus, foi tão exagerado, o motivo que levou eles a recusarem a segunda pessoa da Trindade, que é Jesus Cristo. Eles temem, eles creem e eles conhecem esse Deus como qualquer outra raça, mas o zelo dele é tão grande que eles recusaram o Deus que estava presente lá, o Deus Filho que estava presente, que é o que Paulo fala aos Coríntios, a Romanos capítulo 10, Romanos 10, verso, deixa eu ver aqui qual é o verso 2, ele fala: porque eles dão testemunho de que eles, judeus, têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Não com entendimento. Eles se mostram e apresentam quem é esse Deus. E nós temos esse entendimento de que esse Deus, no ápice da sua revelação, na sua expressão máxima da sua revelação, que é Jesus Cristo. E a pergunta é: como que nós estamos apresentando e vivendo Jesus Cristo? Se nele movemos, se nele existimos, se nele vivemos. Deus faz parte, de fato, do seu dia a dia, passo a passo, já que está falando nele vivemos, movemos, existimos. Ele faz parte das suas decisões. Ele faz parte dos seus projetos, seja eles de caráter de trabalho, ou estudantil, ou de namoro, ou de viagem. Ou seu Deus é pequeno demais, de modo que nós não estamos fazendo essa diferença a que Paulo aqui fez. Porque Paulo estava apresentando esse Deus que transcende todo e qualquer entendimento. Mas mesmo ele transcendendo, mesmo ele sendo esse Deus transcendente, Paulo apresentando aqui, apresenta justamente isso, que Deus, ao criar, ele criou o mundo, mas estabelecendo condições para se relacionar com o mundo. E é esse relacionamento que foi resgatado por Jesus Cristo que nós precisamos rever. Olha o que fala aqui no finalzinho da parte do verso 24.
Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, na sua forma de se relacionar e de se revelar ao homem, cada um assumiu uma função. O Deus Pai continua esse Deus transcendente, mas no Deus Filho é o Deus manente, o Deus presente, o Deus que é a expressão máxima da revelação de Cristo, de Deus. Portanto, Ele está dentro do nosso entendimento, a ponto de ser objeto de estudo de muitos. E o Espírito assumiu o seu papel de passar a habitar em nós. Olha só, o Deus Espírito habitando agora em nós, para nos consolar, para nos confortar, para nos guiar os nossos passos, para nos convencer dos nossos erros. Tem Deus melhor do que este, gente? A verdade é, não existe outro, porque só há um Deus. A Igreja Batista Remanescente, ela é teocrática, ela é teísta, crê em um só Deus. E como nós estamos colocando em prática essa nossa crença no nosso dia a dia? Estamos fazendo a diferença? Olha só que Paulo apresentando esse Deus, e aí ele fala, sendo por geração de Deus, verso 30, desculpe, fala assim, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. O fato é, nós não representamos Deus, embora nós somos criados à sua imagem e semelhança, mas o pecado desconfigurou. A proposta de Cristo é representarmos Ele. Por sinal, cristão é isso, pequenos cristos. Mas Deus, na sua essência de quem Ele é, nós não temos condições. Lembra-se de Moisés quando foi ao monte para receber as tábuas dos mandamentos? A faísca de Deus, da glória de Deus, foi o suficiente para transformar até a fisionomia de Moisés. A ponto de Moisés, quando desceu do monte, a Bíblia diz que os homens, o povo, ficou com medo, a ponto de não querer olhar para o rosto de Moisés, porque a glória de Deus estava no rosto de Moisés. Olha que coisa. Mas Deus estava se relacionando com Moisés. Olha, eu vou passar, Moisés, é a faísca da minha glória, mas você não pode olhar, nem para a faísca da glória de Deus Moisés pode olhar. E só a faísca da glória de Deus na vida de Moisés foi o suficiente para o monte balançar. Lembra? Teve um terremoto, o monte balançou, Moisés foi impactado, o povo tremeu de medo, e Moisés, quando desce, a glória de Deus ainda estava resplandecendo no seu rosto. Mas Deus não leva em conta o nosso tempo da ignorância. Ele quer restabelecer esse relacionamento. Ele quer, através de Cristo em nossas vidas, que reflitamos a imagem, ao menos de Cristo em nossas vidas. Ao menos de Cristo. Porque mesmo refletindo a imagem de Cristo, vamos estar aquém da imagem de Cristo. De quem é Cristo? Como Paulo fala, que nós vemos por um espelho que está embaçado. Então quando a gente olha um para o outro, mesmo sendo crente, está embaçado.
Mesmo sendo crente avivado, firme ali tudo, mas está embaçado. Porque nós só vamos ver com nitidez quando Cristo vier e transformar esse corpo corruptível, né? Revestir esse corpo corruptível em incorruptível, esse corpo mortal em imortal. Só quando isso ocorrer. Por isso que ele fala, ele não leva em conta o tempo da ignorância, não ordena que todos se arrependam. Porquanto ele estabeleceu um dia. Aí Paulo está apresentando, tem Deus transcendente, não tem esse caos criado aí por nós mesmos, não tem essa situação em que vocês estão aí agora se preocupando em não deixar de adorar outros deuses, e aí coloca essa ruma de altares, e coloca o Deus desconhecido, e o Deus para todos os gostos, de todas as formas. Lembre-se que o Deus que eu estou lhe apresentando é um Deus único, um Deus verdadeiro, um Deus que ele tem ciúmes, ele tem a idolatria como um pecado, e não só a idolatria de imagem, mas a idolatria de você mesmo, a idolatria do que você faz. A partir do momento que nós passamos a colocar o nosso dia a dia, priorizando o nosso dia a dia, isto se configura em idolatria. Nós cremos que temos isso na mente, né? Idolatria é só quando se tiver uma imagem lá. Não. É a idolatria da internet, é a idolatria dos estudos, é a idolatria da esposa, do esposo, do filho, é a idolatria do trabalho, é a idolatria do futebol. A partir do momento que priorizamos essas coisas, colocando acima de Deus, isso se configura em idolatria. Reconhecer quem é esse Deus é entendermos que o que é prioridade em nossa vida, Deus em primeiro lugar, Deus em segundo lugar, Deus em terceiro lugar. Se você tem aí 10 prioridades, Deus nas suas 10 prioridades. Porque quando nós priorizamos Deus, nós vamos entender como aqui eu preguei outro dia, de um autor, que disse que quando nós priorizamos Deus, nós não fazemos essa distinção: primeiro Deus, segundo família, terceiro igreja. E eu concordo com esse autor. Isto é uma ideia satânica. Não existe negócio primeiro Deus, segundo família, terceiro igreja. Olha, em que lugar está a igreja? Em terceiro lugar está a igreja. Quer dizer que domingo eu busco Deus, é quando eu busco, né? Às vezes só domingo à noite, como quando eu falei na quinta-feira aqui, para muitos Deus só está presente domingo à noite, né? Tomara que Cristo volte, né? Arrebata a igreja no domingo à noite. Tomara. Mas aí passa segunda-feira, família, prioridade. Terça-feira, família, prioridade. Quarta-feira, família, igreja. Na igreja é só domingo. Quando nós priorizamos Deus, um dos atributos de Deus, que é o amor, que é a base, que por sinal foi um dos erros da reforma protestante, e que na declaração de Westminster essa palavra amor faltou, e infelizmente que é o que eu vejo, e que tem muitos teólogos, mas não tem amor, tem muitos religiosos, mas não tem amor. Nessa declaração de Westminster fala justamente isso: faltou o principal dos atributos de Deus, que é amor. Quando nós priorizamos Deus e passamos a amar, nós vamos entender que quando amamos Deus, nós não ficamos em falha com a nossa família. Quando amamos Deus, não ficamos em falha com a igreja de Deus. Ponto. Isso é prioridade. Priorizando Deus, amando a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, com toda a sua alma, é justamente isso. Você não vai ficar em falha com a sua família, nem em falha com a igreja de Deus. Esse é Deus.
tempo, por quanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo, e aqui no verso 16 fala, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Deus, ele estabeleceu, tem um dia já reservado, lá em Apocalipse fala, reservado para dia, mês e ano. Já está reservado para o julgamento dele. Deus é tão misericordioso, que está lá em Gênesis capítulo 15. Deixa eu ver aqui, é Gênesis 15, acho que é Gênesis 15, verso 16. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Olha só, não tem como entender Deus. É o 16, capítulo 15 de Gênesis. Fala assim, ó. Quando falando sobre o povo dele, que disse a Abraão que iria ser levado para o Egito. Mas até então não foi levado, porque o verso 16 fala: na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Lembra da taça das iras? Então tem uma taça. Toda a iniquidade do homem tem o seu limite. Deus, ele estabeleceu, tem um limite para tudo. Então, a iniquidade do homem tem o seu limite. Então, tem a taça de Deus para a iniquidade do homem. E quando essa taça chegar no seu limite, pode ter certeza que a coisa vai mudar. Quando o limite dos amorreus chegaram, Deus trouxe de volta o seu povo. Depois de 430 anos, foram 430 anos, a taça de iniquidade do inimigo do povo de Deus se enchendo. Chegou ao limite. Deus estabeleceu tempo, limite de habitação. E pode ter certeza, estamos nesse tempo, estamos nesse limite. Mas Deus, ele está dizendo, ele é longânimo. Longânimo. O que quer dizer longânimo? É que ele não tem prazer e não quer que ninguém se perca, mas ele é misericordioso. Ele quer que todos se salvem. Ele quer que todos se voltem a conhecer, como fala o profeta Oséias: prossigamos em conhecer o Senhor, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É assim que deve ser a nossa predisposição nessa caminhada que nós estamos. Quanto mais buscamos, quanto mais adquirimos conhecimento, mais entendemos que nós necessitamos de Deus e que não sabemos nada de Deus e precisamos mais de Deus. Então, meus amados, a intenção dessa introdução desse assunto é justamente para mostrar um pouquinho de quem é esse Deus. Lembre-se, nós estamos, o universo está dentro de Deus. O universo dentro de Deus, ele é infinito, ele é atemporal, ele não foi criado, simplesmente ele existe, é autoexistente, é autossuficiente. Ele não precisa do homem, mas ele criou o homem para o louvor de sua glória. O homem fugiu desse propósito, mas ele se faz presente, e ao se fazer presente como Deus imanente, requer justamente de nós a essa busca. Deus é o que ele diz que é sua auto-revelação, nunca o que o homem entende que ele seja. Aí vem essa descrição, assim conclui: Deus é Espírito em si e por si infinito em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição, tudo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia, clemência, longânimo e cheio de bondade
e verdade. Conceituamos Deus? Não. Mas somos um pouco do que quem é Deus. Ele não está dentro do nosso entendimento. Você pode ser brilhante, você pode ter uma maior intimidade. Lembra-se, Moisés, ele só foi a faísca da glória de Deus na vida de Moisés. Moisés não conheceu Deus, só foi a faísca da glória. Mas ele quer nos relacionar, por isso que ele vai vir e vai transformar o nosso corpo em corpo incorruptível, em corpo imortal. Aí nós vamos ter ciência de quem é esse Deus. É o que Paulo fala. Olha, eu fui lá no céu, pessoal. Você não imagina como é lá. É algo assim que eu não posso, eu não tenho palavra, não tem dicionário para poder falar o que eu vi lá. Não tem. É algo assim. É isso que Deus está reservou para nós. É isso que Ele tem reservado para cada um aqui. Então, vamos apegar mais a Deus. Vamos priorizar Ele em nossa vida. Vamos fazer dele o nosso respirar, o nosso pensar, o nosso agir. Para que, ao menos, a faísca da glória que apareceu a Moisés seja presente na sua vida. E Cristo quer muito mais, porque a expressão máxima da revelação de Cristo, de Deus em Cristo, Ele quer que você represente a Ele, Cristo. E representar Cristo é justamente mostrar um pouco da glória desse Deus extraordinário e terrível que é esse Deus a quem nós servimos. Amém? Deus abençoe e assim aplique a sua palavra nos nossos corações. Vamos cantar a primeira.